E a igreja, há uma necessidade gritante nos tempos que nós vivemos hoje, de a igreja entender o que é a igreja, da igreja saber o que é a igreja. Alguns reformados dizem assim, que nós estamos vendo um tempo que a igreja precisa ser evangelizada. Essa é uma grande realidade em muitos lugares. Mas o que nós possamos então é permanecer naquilo que nós ouviremos, naquilo que nós aprenderemos, e que o Senhor Jesus e que a graça de Cristo, que o Espírito Santo possa nos ajudar também, nos dê graça para que possamos cumprir aquilo que nós aprendemos, né? Nós precisamos de graça de Deus, cada um de nós precisamos da graça de Deus para que possamos. E algumas pessoas olham para a Escritura e dizem, por que eu não consigo fazer tanta coisa? Parece que é tão fácil. Mas se não for a graça de Cristo nos capacitando, se torna difícil mesmo. Mas que nós possamos então buscar a graça de Deus para nos ajudar. Nós vamos cantar um hino, é o 26. Aí logo após nós vamos entrar aqui no assunto. E já quero dizer para vocês que esse momento que nós teremos de estudo, você tem toda a liberdade de levantar a mão, perguntar, tiver qualquer dúvida, né, ou qualquer apontamento que você queira fazer, você terá toda a liberdade. Só levanta a mão, eu já te dou a palavra, se você precisar perguntar. E aí, dá pra Janaína, para ela cantar? Então nós vamos cantar o hino 26, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu,
grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Graças a Deus, meus irmãos. Esse hino deve fortalecer a nossa fé, deve nos inspirar a prosseguirmos, né, na nossa caminhada cristã. Ele nos anima e fortalece o nosso pensamento de permanecermos firmes na palavra de Deus. Ele nos convida a permanecermos firmes naquilo que Cristo nos deixou, né? Que apesar de nós mesmos ou apesar das circunstâncias, Cristo virá buscar a sua igreja e que nós possamos permanecer firmes, crendo que Ele é fiel, o que prometeu. Nós vamos, então, como eu disse do início, nós estamos iniciando aqui hoje esse grupo de estudos. Repito, você pode, onde você tem a oportunidade de falar, de se expressar, de perguntar, tirar a sua dúvida. E prometo a você que se eu não souber responder agora, na próxima eu vou apurar mais e vou te responder, tá bom? Então, já te falando que eu não sou perfeito, né? Que possa ser que alguma coisa você pergunte e eu não me lembre, né? E talvez eu tenha que fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a pergunta, mas você terá toda a liberdade, levante sua mão, tiver alguma dúvida. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, o que é a igreja, né? Nós vamos trabalhar, talvez seja algo, nossa, mas a gente já ouviu e a gente já ouviu isso e tudo, mas nós vamos aprofundar nisso, no que é a igreja, até pelo fato de estar se iniciando um novo trabalho aqui, e é muito importante a gente começar entendendo isso. O que é a igreja, qual é o meu papel como igreja, né? Quem sou eu na igreja. Então isso é muito importante, é fundamental para isso. Até mesmo, não só para os irmãos que já estão caminhando na vida cristã, mas para aqueles que estão começando na vida cristã, isso é de suma importância isso. É de suma importância. Para que não aconteça, às vezes a pessoa chega na igreja, ela nem sabe o que ela é, né? Ela entrou e fica aí, dá a ficha lá de membro, assina aí, agora você é membro da igreja. Só que ele nem sabe o que ele é na igreja. Na verdade, ele nem sabe o que é a igreja. Esse é o grande problema. E aí, às vezes, a pessoa fica deslocada e, às vezes, acaba deixando mesmo. E a igreja, porque ela não se encontra, ela não se identifica. Ela chega num contexto onde estão todos trabalhando, fazendo alguma coisa, e ela fica perdida, né? Porque ela não entendeu ainda qual é o seu papel. Ou, às vezes, ela fica triste ou agoniada porque não está exercendo alguma coisa na igreja e ela acha que ela não é igreja por causa disso, né? Então não é bem esse caminho. Então, nós vamos abrir a Bíblia. Abra a Bíblia comigo. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo 18. Mateus 16. Versículo 18. Quem achou, pode ler esse versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos já ouviram essa frase? Já ouviram essa frase? De muitos, né? Então aqui é Cristo, Cristo fazendo uma confirmação da ação do Espírito Santo na vida de Pedro. Pedro, ele afirma uma coisa. Jesus vai perguntar: o que os homens estão dizendo que eu sou? O senhor é Elias, o senhor é um dos profetas. E isso veio desde quando Cristo veio. E aí Pedro está no meio, e aí Pedro vai responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus vai dizer: bem-aventurado é você, Pedro, né? Não fosse carne, né? E nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então aqui Cristo, ele está, Mateus capítulo 16, versículo 18. Então aqui nesse versículo, Jesus está afirmando que a pronúncia de Pedro não foi uma pronúncia carnal. Pedro não citou isso carnalmente. Jesus está mostrando que Pedro, ele só falou aquilo porque foi o Espírito Santo que revelou a Pedro para que falasse, né? Você volta comigo no versículo 17, ele vai dizer: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados é Simão,
Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Não foi carne e sangue que revelou quem eu sou para você. Isso é muito importante você prestar atenção nisso aqui. Porque o ser humano ele só terá conhecimento de Cristo, ele só terá conhecimento de Cristo através da revelação do Espírito Santo de Deus. Deus só se deixará ser conhecido se Ele quiser ser conhecido por alguém. Se Ele se deixar se conhecer. O que Jesus está dizendo é que aqui Ele mostra a incapacidade, e aqui se nós formos entrar aqui nesse versículo, nós iríamos longe disso aqui. Porque Jesus está mostrando a incapacidade do ser humano a ter conhecimento de Cristo se não for através do Espírito Santo de Deus revelar a Ele. Aí Jesus, você dissesse bem, mas aí Jesus logo já tirando a glória de Pedro, ele fala, dissesse bem, mas não foi nem a carne nem o sangue, te revelou, deixa eu tirar logo antes que você se exalte, deixa eu te mostrar que a glória não é sua, foi o Espírito Santo que revelou para você quem eu sou. Então foi através disso que Pedro então entende que ele foi agraciado por Deus. E aí Jesus vai mostrar qual é a consequência disso, por que que Cristo se revela. Ele diz aqui no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que Jesus está dizendo aqui é sobre aquilo que você acabou de dizer, e essa frase que ele disse, não, que tu és o Cristo. Então, sobre isso que você acabou de dizer, Pedro, é nesse fundamento que eu afirmarei a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. É sobre essa afirmação sua, e eu te digo que tu és pedra, que edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é sobre Cristo. É sobre Cristo que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra Cristo. Não é contra mim, não é contra você, mas é contra Cristo. A porta do inferno não prevalecerão. Então nós somos uma continuidade sobre fundamentos que foram plantados, a qual os apóstolos plantaram, e nós somos a continuidade disso. Então nós é que levamos então o nome dessa igreja, nós que levamos a igreja de Cristo, e sobre essa igreja as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Então isso tem que te dar um ar de ânimo, de alegria, porque você tem Cristo, você está com Cristo, e o inferno não prevalecerá contra você por causa de Cristo que está sobre você. Por causa do Espírito Santo que está sobre você. Mas falando sobre a igreja, até aqui tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Se não tiver agora, fale agora ou cale-se para sempre. Mas nós vamos então, a igreja, eu poderia aqui estar fazendo algumas perguntas a vocês, em relação de igreja, né? O que é a igreja para você, o que a igreja significa para nós. A primeira coisa é que a igreja, ela é o povo eleito por Deus, a igreja. A igreja é um povo que Deus escolheu, a igreja é um povo que Deus chamou para que viessem, através do Espírito Santo de Deus, dar continuidade naquilo que Cristo veio fazer. Cristo, ele foi um apóstolo, por que não dizer assim, que veio para cumprir uma missão para o Pai, a Deus, e que veio cumprir essa missão a ponto de ser crucificado na cruz. Ele veio fazer uma missão. A missão dele, então, ela estava inserida juntamente de treinar pessoas, ensinar, formar discípulos. Ele não só veio morrer por muitos, como ele veio também preparar muitos para que dê continuidade naquilo que ele veio fazer, naquilo que ele veio pregando, em toda a sua caminhada, em todo o tempo que ele viveu. Então a igreja, ela é alguém que foi redimido por Jesus Cristo, é um povo que foi redimido, que foi lavado no sangue de Jesus Cristo. A igreja então é um corpo onde todos os fiéis, sem distinção nenhuma, a igreja é um povo que se reúne de fiéis,
que se reúnem para ouvir a palavra de Deus, se reúnem para ser instruído pela palavra de Deus e se reúnem para viver através da palavra de Deus, viver seguindo os mandamentos de Deus. Então, todo aquele que professa Jesus Cristo, todo aquele que fala desse Cristo, ele faz parte então dessa igreja. Todos esses que professam a Cristo, eles fazem parte dessa igreja, ou seja, dos chamados para fora, daqueles que o Senhor chamou, daqueles que o Senhor separou, para na incumbência de um propósito, e o Senhor dá então uma ordenança. Então não é possível Deus chamar uma igreja sem que essa igreja testemunhe daquilo que ele veio fazer, daquilo que ele veio pregando. A igreja é chamada então para testemunhar da vida de Cristo. A igreja ela é chamada para viver a vida que Cristo viveu. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, o capítulo 7, o capítulo 8, Paulo vai dizer que da mesma forma que Jesus andou, sofreu e morreu, importa também que todos aqueles que seguem a Cristo ou carregam a sua cruz, passem e andem e vivem pelo mesmo caminho. Né? Já tirando aí então a questão dessa mensagem triunfalista, uma mensagem sem cruz, que o cristão não pode sofrer, que isso é errado do crente sofrer, que crente não sofre, que crente não tem isso, que crente não tem decepção, que crente não chora, que crente não tem tristeza. Então, isso já não é uma realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho é: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e venha e me siga. Aquele que quer ser igreja, tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz é renunciar às próprias paixões, os desejos do mundo e ser uma igreja nessa terra. Mas uma notícia eu dou para você: pode se preparar, porque você não vai ser amado por esse mundo. O Evangelho, a proposta do Evangelho é que você não vai ser amado pelo mundo e nem querido pelo mundo, porque Jesus Cristo disse que da mesma forma que rejeitaram a Ele, da mesma forma que foram contra Ele, todos aqueles que vierem a segui-lo também importaria passar pela mesma coisa. Jesus ele não está invalidando nenhum tipo de sofrimento. A diferença do sofrimento do cristão, da sua igreja com o mundo, é que a igreja tem esperança, o mundo vive sem esperança. O mundo vive contando com a sorte, o mundo vive contando com amanhã. O mundo sofre com amanhã, o cristão, a igreja não sofre com amanhã. A igreja, ela se jubila com a eternidade, esperando a eternidade. Então, você como igreja é um povo chamado, remido, faz parte dessa igreja, faz parte para entrar nesta comunhão, na comunhão dos santos. Também aqui nós vemos que dentro desse capítulo 16 de Mateus, então o versículo 18, Jesus afirmando então a revelação que Pedro teve em relação a ele mesmo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós devemos observar aqui o que Jesus está falando também. A primeira coisa que Jesus vai afirmar, e para a gente saber o que é a igreja, a primeira coisa é: quem é o dono da igreja? Quem é que manda na igreja? É o homem? É o reverendo? É o apóstolo? Fulano de tal? Quem é que manda na igreja? Olha comigo, versículo 18. Jesus vai falar quem é que manda na igreja. Ele vai dizer: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a nossa, a sua, a igreja de quem? De Cristo. Então Cristo está falando, a primeira pergunta é: de quem é a igreja? Né, Kevin? De quem é a igreja? Ele está dizendo, a igreja é dele. Sobre o seu testemunho, eu vou fundamentar a minha igreja, eu vou firmar a minha igreja, só que essa igreja é minha. Irmão, preste atenção nessa coisa maravilhosa que Jesus está revelando aqui. Ele está dizendo que você, nós somos dele. Ele está dizendo: Pedro, você já não te pertence mais, agora você é meu.
sobre você eu vou edificar a minha igreja. Sobre você, Fabiana, Andréia, Tina, Janaína, Andressa, Deus vai edificar a igreja como? Como pequenos cristos, pequenos discípulos de Cristo, falando do Evangelho de Cristo, ensinando o Evangelho de Cristo a toda a criatura. Jesus está edificando a sua igreja. Ele está edificando a sua igreja através da Janaína, através do Pedro, através da Tina, da Fabiana, do Nano. Jesus está edificando uma igreja. A igreja é composta por pessoas. A igreja não é uma instituição, não é uma religião, mas são compostas de pessoas. Pessoas. Então ele está dizendo a primeira coisa que ele é o dono da igreja. Aí a segunda coisa é quem é que constrói ou edifica a igreja? Quem é que constrói e edifica a igreja? Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Então, primeira coisa, a igreja é dele. A segunda coisa, é ele que edifica a sua igreja. De que forma que eu edifico a sua igreja? A forma que eu edifico a igreja é a forma dos meus métodos, das minhas metodologias, com as minhas estratégias. É isso que Jesus está dizendo aí? Ele está dizendo o que aí? Que é ele que edifica. A edificação vem dele. E como é que eu vou saber de que forma eu devo edificar a igreja de Cristo? Através do Evangelho de Cristo. E por que é que igrejas são levantadas de forma incorreta, sem estrutura, ou até mesmo antibíblicas, sem fundamento algum? Porque deixaram que o edificador edificasse. Ele está dizendo que é ele que é o dono da igreja e é ele que vai trazer a estrutura, é ele que vai trazer a edificação para a igreja. Então a palavra de Deus, ela é uma bússola onde vai instruir o cristão. Por que é que você deve ler a Bíblia todos os dias? Por que é que você tem que ler a Escritura? E não deixar para ler a Escritura só no momento de culto. Porque é ela que vai nos encaminhar, é ela que vai nos dirigir sobre todo o fundamento que Cristo quer para a nossa vida. Então ele está dizendo que ele é o dono, ele está dizendo que é ele que constrói, ou é ele que edifica a igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui é interessante porque, mas pode ocorrer de as pessoas abrirem igreja e... Quantas igrejas você já viu abrindo e fechando? Quanto aí, vai? Só para ter uma base. Quantos? Eu já vi algumas. Quantos você já viu igreja abrindo e fechando aí? Já viu? Por que você acha que toda igreja que abre, você já se perguntou, é do Senhor? Como que eu sei se é do Senhor ou não? Eu preciso saber qual é o fundamento que ela foi plantada ali. Eu preciso saber qual é o fundamento, qual é o princípio que ela foi levantada. Parece que não tem nada a ver, né? Que a igreja ela precisa entender que a igreja é de Cristo e que ela precisa ser estruturada com o Evangelho de Cristo. Ela precisa ser edificada com o Evangelho de Cristo. E quando nós entendemos que a igreja é dele, então nós descansamos. Paulo vai dizer na epístola de Paulo aos Coríntios, quando está tendo uma confusão com os gregos na Grécia, alguém tem os queridinhos lá, e eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou daquilo. Paulo fala, não, ninguém é nada aqui. Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Só que vocês têm que estar fundamentado. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então, por ele construir e edificar a igreja, as portas do inferno então não prevalecerá contra ela. Quanto mais se tenta derrubar a igreja, mais ela se alastra, mais ela cresce, mais ela avança. Mas a gente precisa entender que há alguns lugares que se dizem igreja, que muitas vezes fechou, porque começou tudo errado. Começou sem fundamento, sem entender quem era o dono da igreja,
sem entender quem edifica a igreja, que não tem outro jeito de edificar uma igreja, estruturar uma igreja, amadurecer uma igreja, se não for pela a Escritura. E ele diz que, ele vai dizer então que ninguém pode prevalecer contra essa igreja. Então uma igreja sadia é uma igreja onde se reconhece que Cristo é o dono dela. Uma igreja sadia é uma igreja que reconhece que não há donos e que só há um governador, Cristo. Uma igreja saudável é uma igreja que entende que se não for edificada pela santa palavra de Deus, é uma igreja falida. Então uma igreja saudável, a igreja de Cristo, ela deve andar por esses parâmetros, por esse caminho. Então, nós continuaremos falando ainda sobre o que é a igreja. A segunda coisa é que a gente precisa entender que só existe uma única igreja na Bíblia, e essa igreja ela é a mesma no Antigo Testamento mencionada também. Eu quero que você abra comigo a Bíblia no Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, pode ler para mim, falando que a respeito que só existe uma igreja na Bíblia. Êxodo capítulo 19, o versículo 5 e 6. Em Êxodo capítulo 19, o versículo 5 e 6, nós vamos ver aqui 3 características da igreja no Antigo Testamento. Capítulo 19 de Êxodo, o versículo 5 e 6. Quem achou pode ler. Êxodo 19, 5 e 6. Lembrando que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ô, irmão Cristo, você está fechando no cerco. Pode ler, quem achou pode ler. Vou ler, mas pode ler junto também, se vocês quiserem. Pode ler, meu filho. Leia. Não, depois você lê na sua versão. Que às vezes é diferente. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês também? Vocês também. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Percebeu algumas características da... É diferente. Pode ler o seu, da linguagem de hoje. Lê, pode ler. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Então, isso é o que você dirá aos israelitas. Então você perceba que o princípio de ordenança de Deus acerca do que é a igreja não mudou. Mudou? Não. Aqui ele está dando uma condicional. Se, essa palavra se, que está na sua tradução, é uma condicional. Se vocês me obedecerem, se vocês me ouvirem e fizer tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês, aí então vocês serão o quê? Primeiro, 3 características de uma igreja verdadeira, do que é a igreja, ser igreja. Então vocês serão propriedade peculiar. Essa é a primeira característica de uma igreja. Então, agora eu sou crente, não sei o quê. Você obedece o que ele manda? Não, então você não é. Então você não é. Se vos me amar, então vocês farão o que eu mando. Se vocês me amarem, Jesus disse, então vocês farão o que eu mando. Só faz o que o mestre, obedece o mestre, faz o que o mestre manda, se amar o mestre. Então por que tem muitas pessoas que não obedecem o mestre? Porque ainda não aprendeu a amar o mestre. Então há uma condicional aqui para que seja então propriedade peculiar de Deus. Ele está dizendo, se vocês me ouvirem e obedecerem tudo aquilo que eu mando vocês, então vocês serão a minha propriedade.
Então só é meu aquele que me obedece. Essa é a primeira característica da igreja no Antigo Testamento. A segunda característica da igreja no Antigo Testamento é ser, vocês serão um reino de sacerdotes. Então, se vocês fizerem o que eu mando, a terceira característica, vocês serão então uma nação santa. Mas tem uma condicional, se vocês fizerem. Então, a questão de ser igreja, de entender o que é igreja, é que muitas pessoas não entendem. E daí você se depara com esses escândalos vergonhosos que a gente vê por aí hoje. A gente assiste, né, em rede social, a gente vê cada loucura em rede social. E pessoas se intitulando como crentes evangélicos, sem entender o que é igreja. Ser igreja é ser chamado e separado para ser diferente. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar assim, olha, aquele ali faz parte de um povo separado, ele é diferente. Antigamente as pessoas, os ímpios, tinham medo de dizer palavrões perto de um cristão. Hoje não, eles falam, você é crente, e daí? Aí que fala mesmo, não é assim? Mas por quê? Porque muitos que se chamam e que dizem que estão inseridos numa igreja, a vida dele é completamente diferente daquilo que ele pronuncia. E viver uma vida assim, completamente daquilo que ele pronuncia, isso é uma vida pecaminosa. A Bíblia chama de iniquidade, alguém que vive em iniquidade. O que é iníquo? O iníquo é aquele que professa o nome do Senhor, é aquele que faz algo na casa de Deus, é aquele que toca nos instrumentos de Deus, mas pratica todo tipo de pecado. Esse é o iníquo. Já viu falar? Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é isso. Outros tomam o nome de Deus em vão. A palavra tomar o nome de Deus em vão é professar um Cristo e viver diferentemente desse Cristo que foi professado. Então por isso que Deus, quando chama o povo de Israel para ser uma nação, um povo santo, separado, ele diz assim, olha, vocês se tornarão propriedade, reino de sacerdote, nação santa, se vocês obedecerem. Se vocês obedecerem. É a mesma igreja. Isso muda para nós como princípio? Não. Não muda. Não muda. Então, o que eu tenho que ver tudo isso? Eu tenho que pensar o que como igreja? Aí eu preciso pensar, eu sou igreja. Eu sou separado. Eu sou diferente. Deus me chamou. Então eu preciso me preocupar como que é a minha vida, então, como igreja. Essa ideia que as pessoas têm de 4 paredes, vem conhecer a minha igreja, não, tá tudo errado. Vai lá para você conhecer a minha igreja, tá tudo errado. Você deveria falar assim, olha para mim e você saberá como é uma igreja. É isso. É isso que Cristo falou para Pedro. Pedro, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, Cristo, o fundamento de Pedro é Cristo. Pedro está edificado em Cristo. Você olha para Pedro, você vê Cristo. Vai para a minha igreja, que lá vai ter isso. Não, olha para mim como igreja. Eu sou a igreja. A igreja tem que gritar para todo mundo saber quem é você. Quem é você? Discípulo de Cristo. Pequenos Cristo. Você conhece a minha igreja? Já conheço. Mas como? Você já foi lá? Não. Como que você conheceu a minha igreja? Foi o tempo que eu vivi com a Janaína. Eu aprendi o que é igreja. Mas você não foi na minha igreja? Não tem problema, eu aprendi com ela o que é ser igreja. Você entendeu? Essa bitolagem de parecer que igreja é 4 paredes. Vai lá no universo, entra dentro daquela bolha e canta e louva e tal. Acabou dali, tranca a porta. Agora parece que eu não sou mais igreja. Não é assim? Eu estou mentindo? Então é por isso que nós iniciamos o que é a igreja. Nós somos propriedade exclusiva de Deus como igreja. Nós somos edificados em Cristo como igreja. Nós somos uma nação santa como igreja. Nós devemos ser pequenas igrejas ambulantes.
É isso que Cristo está dizendo. Pode falar, vocês podem falar também. É interessante que Jesus ele vai ensinar isso e está com os saduceus, todo aquele povo por perto, e ele olha para o templo e diz, olha, não restará pedra sobre pedra. Ele estava falando dele, né? Só que o povo que estava à sua volta estava preocupado com a parede, com os templos onde se ensinava, né? Jesus, eles não estavam entendendo nada, mas os mais humildes entendiam. Jesus estava falando dele. Em 3 dias será reconstruído. Eu falei, mas você é doido esse homem? Como é que vai destruir esse templo? Vai construir em 3 dias, esse templo é enorme aqui. Exatamente. Né? Cristo estava mostrando que a prioridade não era aquilo, e sim ele, né? Viver o cristianismo, né? Porque os fariseus, os saduceus, né? Eles não viviam a igreja. Eles não perdoavam, eles não tinham misericórdia. Ah, o senhor veio para desfazer o que a gente fez? Eu falei, não. Jesus falou, não, eu vim para cumprir o que era para vocês ter feito. Então, ser igreja é viver a vida que Cristo viveu durante seus 3 anos na terra. Fazendo o quê? Curando, salvando, ressuscitando, tendo piedade, tendo misericórdia, tendo até se constrangido por dentro por alguém que estava sofrendo, sendo igreja. A parábola do bom samaritano, ele está mostrando como a igreja tem que ser. Ele está falando, a religião, ela não faz isso. A religião separa pessoas. A religião anula pessoas. E não é isso que o evangelho veio, não é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é que eu seja pequenos cristos. E aí a gente vê no Antigo Testamento Deus chamando essa nação, e saiba você que a nação israelita era um povo que é como se não existisse na terra. Jesus falou, vou trazer vocês à existência. Um povo que não era, agora vai ser. Só que eu quero colocar vocês como uma vitrine. Todo mundo tem que olhar para o povo de Israel e ver um padrão de vida cristã no casamento, na família, no convívio, tudo. Só que Israel foi se perdendo no meio do caminho, como igreja. E o princípio ele continua, porque Pedro então ele via a igreja da mesma maneira que Moisés via a igreja. Ele via da mesma forma. Eu quero que você abra comigo aí a Bíblia, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo 9 e 10. E nós vamos ver então primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo 9 e 10. Então nós vamos ver aqui 4 descrições da igreja aqui usadas aí no versículo 9. Mas vamos ler o capítulo 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9 e 10. Quem achou pode ler. Vós sois a geração eleita. Novo Testamento, hein? Pode ler. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, nós vemos aí dentro desses versículos 4 características dessa igreja. A primeira característica é que ele vai dizer que é uma raça eleita. É a primeira descrição da igreja. E aqui agora no Novo Testamento, que é uma raça eleita. Nós fomos eleitos em Cristo. E eleger aqui é escolher. Você foi escolhido. Você foi escolhido por Deus para ser a igreja, para compor esse povo, essa igreja. Raça eleita. A segunda descrição é que é um sacerdócio real. Sacerdócio real é representante de Cristo na terra, como igreja. É ser uma raça eleita, um povo escolhido, né? Um povo eleito. Deus escolheu a mim, a você, a dedo. Ele escolhe a igreja, o povo, a dedo. E ele
torna esse povo como sacerdócio real, ou seja, como representante dele na terra. Você entende o que é isso? Então é por isso que as pessoas precisam tirar essa ideia, 4 paredes. Não, você é o representante. É você. Não há nenhum impedimento entre você e Deus. Você é o representante dele aqui na terra. Vá e me representa. E a igreja precisa saber o que é isso. A seriedade, a responsabilidade de igreja. O que é isso? Você já parou para pensar? É o que Deus olhando para você? Vai, meu filho, me representa. Que forma que você tem que representar Deus? Deus, você está caminhando e Deus está te olhando. E Deus colocará a situação na sua vida e Deus dirá, me representa agora. Ser sacerdócio aqui, bonita essa frase, né? Mas implica numa profundidade tamanha, numa grande responsabilidade que é ser sacerdócio real. Eu já vi alguns batendo no peito, eu sou sacerdote. Eu sou sacerdócio real. A questão é, como esse sacerdote real está representando Cristo? Como que ele está se apresentando? Quem é você? Eu sou representante de Cristo. É exatamente isso que nós lemos aqui. Ser representante. Então a igreja é representante de Cristo. Aí você pensa bem. A escassez desse entendimento, e às vezes a gente não pode culpar, mas você vê pessoas perdidas no meio do cristianismo, vivendo uma vida completamente diferente do que a igreja. Ele está na igreja, ele vai nos cultos, ele está assim, mas ele não entendeu o que é a igreja, e quando você olhar para a vida dele, você percebe que ele ainda não entendeu o que é a igreja, porque é a forma que ele vai levando, porque ele não entendeu o que ele representa. Esse é o grande marco de toda a situação. Essa é a grande verdade de toda a situação. Ele não entendeu quem ele representa. Você não está representando qualquer coisa. Aliás, eu e você não somos qualquer coisa. Nós representamos um santo. Nós representamos um rei. Nós representamos um mestre por excelência. E é isso que ele está dizendo. Uma raça eleita, um sacerdócio real. E a terceira descrição que ele vai tratar aqui é que nós somos uma nação santa. Santa. Que nós devemos viver uma vida oposta de uma vida pecaminosa. Eu tenho que fugir, então, por ser santo, ser uma igreja santa, então eu tenho que fugir da aparência do mal. Eu não posso ir de encontro com a aparência do mal, eu tenho que fugir daquilo que me afasta da santidade. Eu preciso buscar discernimento em Deus, uma percepção tão grande, que eu consiga discernir aquilo que tenta me afastar da santidade. Tudo aquilo que te afasta da oração, da escritura, de uma vida piedosa, tudo isso é teu inimigo declarado. Deus chamou você para ser o quê? Primeiro, Ele que escolheu você, não foi você que escolheu ele. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Então ele escolhe para quê? Para ser um sacerdócio real. Ele te escolheu você, Andréia, para ser representante dele, Tina, Pedro, David, Christopher, Janaína. Todos aqui Deus escolheu para ser representante dele na terra, ser igreja. Quem é você? Sou a igreja de Cristo, representando na terra. Sou um sacerdócio real de Cristo, representando na terra. E escolheu para quê? Para ser santo, viver uma vida em santidade. O mundo está para lá, você tem que vir para cá. O mundo não pode te atrair mais do que uma vida de santidade, de piedade. Por quê? Porque você é igreja.
Porque você foi chamado para ser igreja. Por quê? Porque você foi chamado para ser diferente. Porque você foi chamado para atrair as pessoas não pelo aquilo que você é, mas pelo aquilo que você representa. Representa Cristo. Se eu represento Cristo, eu preciso trazer essas descrições para a minha vida. Então, ser santo, eu preciso ser santo. Eu preciso odiar o pecado. Porque o pecado nos levou o nosso Cristo para a cruz. O pecado levou o nosso Senhor e Salvador para a cruz. Foi por causa do meu e do teu pecado. Então a igreja que é chamada para ser uma raça eleita, um povo sacerdócio, uma nação santa, essa igreja precisa odiar o pecado, e o mundo precisa ver que você, como igreja, odeia todo tipo de pecado. Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, e quando nós tivermos oportunidade, nós vamos estudar o Sermão da Montanha inteiro. Mas ele vai dizer um dos seus versículos, ele diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Outra feita ele vai dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, bem-aventurados que choram ali, talvez você vai achar, está chorando porque é de sofrimento. Não é isso que Jesus está falando ali. O que Jesus está dizendo, bem-aventurados que choram, bem-aventurados são os que choram por causa dos próprios pecados e pelo pecado de toda a humanidade. Aí Jesus vai dizer, bem-aventurados são os santos que choram por causa do seu próprio pecado e o pecado da humanidade. Bem-aventurados são vocês que foram chamados para ser santo, eleito, sacerdotal, e que choram por pesar, por ser um pecador que vocês são, mas que vocês não estão felizes com o pecado que vocês cometem. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está anulando que nós não vamos pecar, nós vamos pecar, mas o seu pecado não pode te trazer alegria, tem que te trazer tristeza. Isso é ser santo. Porque o dia que nós pecarmos e não fazer nenhuma diferença para mim, eu já perdi o sentido de ser igreja, deixei de ser igreja. Porque a igreja ela vai chorar e vai gemer até a vinda de Cristo. Então, é uma nação santa. E a quarta descrição é que é propriedade exclusiva à igreja. Então, meus amados irmãos, o que Deus está dizendo é que Ele não divide você com ninguém. Ele não nos divide com ninguém. Ele não divide você, a sua adoração, a sua atenção, o seu culto. Ele não divide com ninguém. Por isso que o culto tem que ser exclusivamente para Ele. O que se canta tem que cantar para Ele. As músicas tem que falar dEle. Os cânticos tem que falar dEle. Tem que cantar a escritura para Ele. Porque a igreja é propriedade exclusiva dEle. Você. Ele não divide você com ninguém. Ele não quer que você adore ninguém além dEle. Ele não quer que você dê a reverência e a atenção a ninguém além dele. Você vai ver Jesus nas suas caminhadas, alguns querendo seguir Jesus e dizendo para Jesus, Jesus, deixa eu enterrar os meus pais primeiro, para depois eu te seguir. Jesus disse aquele, deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Ah, Jesus, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Olha, eu já sei de hebraico, de grego, de aramaico, eu já entrei dentro do cenáculo desde criança, eu sei tudo. O que falta agora? Prepotente, achando que já estava pronto. Aí Jesus fala, você sabe tudo? Sei. Então vende tudo que você tem, divide e dá para os pobres. Ele sai de cabeça baixa e vai embora. Porque ele não entendeu o que é ser igreja. Ele não entendeu que Cristo quer propriedade exclusiva. Cristo não negocia as minhas vontades. Cristo não negocia os meus desejos. Cristo não está preocupado em realizar os meus sonhos pessoais. O que Cristo quer de mim, de você, é que tudo isso, que todo o meu sonho, todos os meus desejos, os meus projetos, tudo aquilo que eu almejo para a minha vida pessoal, Cristo quer que isso aqui, tudo que eu almejo, seja como um nada perto dele, em querê-lo.
O seu querer tem que ser maior do que suas próprias realizações. Ser propriedade exclusiva é abandonar tudo aquilo que eu quero e deixar em segundo plano e estar centralizado somente em Deus. Então a igreja é para isso. Tá certo que hoje nós, nos tempos atuais, a gente vemos muitas coisas acontecerem, mas o que o Evangelho veio apresentar é isso. O Evangelho vem apresentar uma vida de renúncia, uma vida de entendimento do que é ser igreja. Mas é possível ser igreja assim, da forma que você está falando? É possível. Como? Eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai que envie um Consolador e que estejam com vocês até a consumação dos séculos. Então vocês não estarão sozinhos. Então não tira isso da mente, da sua boca. Eu não consigo. O Espírito Santo, quando você não conseguir dizer alguma palavra, ele estará ali intercedendo ao Pai por você. Olha, Pai, ele queria falar isso, mas ele não consegue. É isso que ele queria te dizer. É isso que ele queria falar. Então ser igreja é ser uma raça eleita, é ser um sacerdócio real, é ser uma nação santa, é ser uma propriedade exclusiva de Deus. Então ser igreja, de acordo com o versículo 10 de 1 Pedro capítulo 2, é ser povo de Deus. Então, falando hoje, e aqui eu quero fazer pergunta a vocês: como que vocês têm visto a igreja hoje? O que é a igreja para vocês hoje? O que vocês têm visto com aquilo que se diz igreja hoje? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Qual é a visão que vocês têm tido hoje, na atualidade, numa visão contemporânea? O que vocês têm visto? O quanto vocês têm visto essa questão de ser igreja o quanto que ela tem sido afetada e tem sido equivocada como igreja? Eu quero ouvir de vocês. O que vocês têm visto? O que falta? O que vocês não vê? Pode falar. Que é aquela parte que daí você falou, que é adoração a Deus. Muitos estão indo na igreja, existem muitas igrejas cheias, mas buscando coisas, não buscando a Deus. A gente vê que está muito assim. Essa visão de igreja de cura, de prosperidade, isso, interesse sonhos, próprio, né? Sonhos. Que tudo vai ser realizado, entendeu? Mas o foco que é Deus, buscar Deus, ninguém quer. Você vai de ser igreja, né? Aí você vai, faz oração para um, oração para outro, eles só querem oração. Mas o dono da bênção, como eu disse, ninguém quer. Então, não querem viver como igreja, né? É como a multidão com peixe e pão. Quando Jesus ele mostra a responsabilidade de ser igreja, vai saindo um por um. Jesus olha para os discípulos: e vocês não querem ir com eles também? Pedro levanta e fala: para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Isso eu vivo ali na atualidade, todas as quintas. Eu dirijo o trabalho de oração na quinta na sede do Ipiranga, e alguns obreiros chegam por volta e falam: você tem que fazer isso, tem que pôr uma campanha aí de 7 dias, tem que pôr uma campanha de 12. O povo gosta disso. Eu falei: não, irmão, eles têm que vir por causa de Cristo. Eu não posso dar uma data, Deus, 7 dias, tem que acontecer alguma coisa, aquela coisa de 7 dias. Parece que eu estou determinando com aquela questão do determinismo, que em 7 dias Deus ele é obrigado a fazer, é obrigado a abençoar. E eu digo sempre ao pastor que está lá, fala: eu não quero que o povo seja um interesseiro, que só vem por causa disso, por causa daquilo. Eles têm que vir porque tem que ter o prazer de entender o que é a igreja. A igreja que ora, a igreja que busca. E no dia de congresso você vê, tá todo mundo lá, feliz, contente. Acaba aquela festinha, todo mundo vive como se não existisse Deus. E como se não fosse igreja, né? Como se não existisse. É aquela vida de igreja combinada, marcada. Não, eu tenho marcado domingo, 7 horas, eu vou ser igreja. Há uma contradição muito grande. Muito grande, gritante. O que eu sinto, assim, em relação à maioria das igrejas, é justamente essa controvérsia.
A pessoa, ela veste uma bandeira, ela defende uma bandeira, mas ela não vive aquilo. Exatamente. Ela não leva isso para sua casa, para sua Exato, vida. para o seu dia a dia. O seu dia a dia. Então, ela fala... E tem umas igrejas que eu acho que elas vivem em função do demônio. Nada contra, porque ele fala 90% da igreja de expulsar o demônio, mas não fala de trazer Deus. Quando você traz Deus, você não precisa expulsar o demônio. Ele já vai sair por si só, porque Deus chegou. Chegou ali, se você traz na sua vida, ele nem chega perto da sua vida. Então, tem que inverter isso. Vamos trazer Deus para a vida e viver em Deus, viver em Cristo. E aí todos os males se afastarão. Porque a treva teme a luz. Então, a gente tem que ser a luz. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem dentro de uma igreja. É isso que eu vejo. A igreja, ela grita o tempo todo, aquele grupo grita o tempo todo, depois ele sai e silencia. Aí quando você olha a pessoa, você fala, cadê aquela que estava lá? Não existe. Perdendo a sua identidade, né? Sim, e aí você vê cultuar coisas materiais, sendo que as coisas espirituais provêm as materiais. É inverso. É inverso. Nós vivemos um mundo inverso. Então, é essa concepção, né, errada de ser... É por isso que eu digo, é essa concepção errada de ser igreja. Porque as pessoas falam, tá sendo igreja, mas você está sendo igreja como? Né? Como está sendo igreja? Então tem isso, é aquela questão. Então agora é dia do culto, então 7h30 eu vou ser crente. Aí vai a família inteira, aí vai pai, mãe, filho, são tudo crentinho. Você entendeu? Então, o que nós estamos vendo isso aqui hoje é tirar a cortina daquilo que para deixar claro o que é ser igreja. Infelizmente hoje tem pessoas que eu já ouvi, pessoas falar assim, porque assim, a igreja que ela prega o verdadeiro evangelho, ela é poucas pessoas, não é aquela igreja abarrotada, não. E o que acontece? E tem pessoas que falam assim, não, mas essa igreja, aquela ali tá cheia, aquela ali tá cheia. Tem essa ideia. E aquela que tá pouquinho, tá pregando o verdadeiro evangelho. Mas aquelas pessoas que estão ali pouquinho, são aqueles que estão firmes. Eles são firmes. Que vai dar um crescimento sadio e maduro para a igreja. Porque senão é de uma hora para outra. Uma igreja, não é. Uma plantação de igreja. A forma que você vê hoje, não é assim. É demorado. Você vê muitas dificuldades você vai encontrar, né? Não é fácil, é um processo demorado. Porque quando você planta uma igreja com a verdade, com a palavra de Deus, ela não vai crescer assim. Ela vai crescer aos poucos, ela vai crescendo aos poucos. Agora, quando a gente vê essas igrejas abarrotadas crescendo, você pode ter certeza, de 100 ali, tira uns 10 que realmente são firmes ali em Cristo. Assim, Mas os 10 saem ainda, né? porque não prevalece. Por mim. Sai Você daquele chega lugar que num Deus determinado lugar, Certo, né? Tem os irmãos já fundamento. sabem que você já trabalhou com isso, trabalhou com aquilo, mas tem um momento que você quer só ouvir. Entendo. Se você chegar e falar assim, Aconteceu isso comigo tem já. que fazer isso, você afaba a gente, sabe? Pressão. Não é o momento que você quer. Aí você fala assim, não, vou fazer pra ajudar. Mas aí afoga. Você acaba pecando. Porque, tipo assim, você tem que fazer, você tem que estar lá, você tem que não sei pode, o quê. Aí não você pode. começa a fazer por obrigação. E aí já não começa a ser espontâneo pra Deus. Não começa a ser pra Deus. Começa a ser porque o homem falou que você tem que estar lá, você tem que fazer. Exato. Só que não entende que a gente é igreja onde eu for. Exato. E que eu tenho um trabalho. Que a minha família tem trabalho e que além de tudo isso, além do meu trabalho, eu tenho a minha casa. Tem a sua casa. Né? Porque às vezes eu sou uma pessoa que, por enquanto, tô só. Mas então eu tenho que mostrar que eu sou Cristo primeiro dentro da minha casa. Exato. Né? Que eu sou o pequeno Cristo dentro da minha casa. Mas onde você vai, eles não entendem isso. Não entende, quer forçar. Porque é pra Deus, porque é pra Deus. Ah, tá. A gente tem Depois na sua casa criar desavença. Cria desavença e você, aquela questão, você faz isso por imposição, mas vai perdendo sua família entre os vãos dos dedos. Esse é o problema. Você fazer tanto lá nas quatro paredes e na sua casa. E na sua casa você perde.
Então é muito sério então, entende essas questões de sufoca as pessoas? Elas são impedidas de ser igreja. Elas são impedidas de ser igreja, porque tem que ser assim, assim. Tá, tem que ser assim, mas... E nessa questão dessa hierarquia, né, como a Janaína está pondo, é a mesma coisa em critério de obreiros, né? O camarada é excelente cooperador. Não, porque eu vejo no sítio que tem uma chamada para ser diário. Tá servindo bem a igreja. Não, tô servindo bem. Aí vai matando os obreiros, né? Aí mata eles. Na verdade, achando que vai alegrar e vai dar um up pro camarada trabalhar. Não. O camarada, na hora que assume a responsabilidade, você espera muito, porque é um cargo muito. Aí você Meu fica assim. marido parou por isso, porque falaram que Aí ele apaga tinha que a ser pessoa. um diácono. E ele se recusou a ser. Ele falou, não vou ser Então. diácono, porque não é o que eu quero. Aí, tá vendo? Não Porque sabia, Começa a a lançar. pessoa precisa- Vocês estão entendendo? Essa ideia de ser igreja tem que ser, as coisas tem que ser forçadas. É aquilo, lembra que eu falei nisso? Ah, se você não estiver trabalhando, então você não faz parte da igreja. Ele É assim. não podia pôr uma bermuda, irmão, e sair com os filhos dele, porque tinha pecado. que ir na rua. Ele tinha que estar lá no culto da rua. Oh, meu Deus do Eu céu. lembro até hoje que um irmão, um presbítero bem que conhece, nem vou dar nomes, mas congregou a Neide com ele. Eu tava vindo do postinho, um obreiro saiu do trabalho dele, eu tava passando em frente ao seu trabalho, eu vim aqui um pouquinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem que falar pra sua esposa que ela não pode ficar andando pra rua de calça, que eu vi ela andando. Meu Deus do céu. Olha, eu vou dar, tipo assim, vou dar um gatinho pra você cuidar, ele tem 7 vidas. Você já cuida da sua e dos gatos, que é tipo assim, Tem minha coisas que não esposa, tem meu Deus do céu. necessidades, né? Não. Mas o que Eu- ele tem que ficar olhando pra sua... Reparar esse ponto. Eu né? entendo que quando se tornou igreja, aqui é o que você vai colocar usando a sua fala. Quando a pessoa se tornou igreja, Janaína, não precisa a outra igreja Não ficar precisa olhando falar. você. É. Você, pela palavra, como igreja, peraí, essa roupa não serve pra mim em tal lugar. Agora, um obreiro vem falar que eu tenho com a minha esposa, cara, então, quer casar com ela também? Mas Entendeu? se ela Mas- tivesse com uma saia, uma mini saia ou uma saia Só que apertada, aí- se ele ia comentar. Mas estava com uma assim, sabe, André? Uma roupa, Ele quer ser ela tava vendo uma roupa decente, ela tava indo trabalhar. Ó, a Tina tá falando, a Tina tá falando uma verdade. O homem quer ser o centro. Os pastores, eles querem ser mais vistos do que Deus. Às vezes você entra no YouTube, começa bem a palavra, daqui a pouco ele começa, eu fiz isso, Eu você fiz não isso, precisa falar, eu. eu fiz isso. É, As isso. pessoas por si só, nossa, eu vi sua pregação, olha, que benção. As pessoas vão falar. O evangelho, olha, Até no o evangelho. As virtudes de Cristo, elas vão aparecendo, independente se a pessoa... As virtudes vão aparecer. Prestou atenção por que Jesus tira essa glória de Pedro? Vocês perceberam isso? Exatamente. Já conhecendo o homem. Pedro, você falou bem, mas ó, não foi nem carne nem sangue, não é você. É o Espírito Santo que revelou para você, Pedro. Então, Jesus já tirou logo a ideia dele de se achar. E essa- Orgulhoso, De orgulhoso. vaidoso. Ele E- já quebra o orgulho e a vaidade dele ali. Exatamente. Até mesmo próprios milagres de Jesus, ele pede, sempre pede, né? Não diga a ninguém o que foi que É eu isso, fiz. algumas vezes ele fala para não Ele falar nada. fala para não Exatamente. falar nada, porque ele Pra não sabe que as contar pessoas, nada. elas comentam. Então, quer dizer, Jesus não falava de si mesmo, mas é a população que comentava Exatamente. sobre Ele fala, vim fazer a vontade do meu disseminava pai. semente. Eu- É lindo isso, né, que ele fala. Eis que te digo, tu és Pedro. É. Você pega o grego, né, ele fala, eis que te digo, você é Petrus, fagulha. É, uma fagulha, uma fagulha pedrinha. de rocha. Sobre você, seu fagulha, seu pequeno, seu menor. Eu vou estabelecer a minha igreja. Igreja. Tipo assim, jogou Pedro bem, vem, isso é fagulha. Eu Fagulha. sou a rocha, né? É lindo. Hoje é o contrário, Parece coisa boa, né? Hoje é o contrário. Né, de E a você. gente tá vendo isso ao E contrário. por que você vê essas dificuldades hoje? Né? Por que você vê essas dificuldades hoje de igreja? Por que tem tantas pessoas que poderiam estar na igreja e não estão? Ah, tudo bem, Deus é soberano e vai trazer a hora que quer, mas tudo bem. Mas vocês não acham que muita é por causa dessa equívoco de ser igreja? Porque o que eu vi em toda a trajetória minha, é como a Tina disse, são homens querendo controlar e mandar. Não, aqui é assim.
que você tem que fazer assim. Ou, a Janete fala, olha, eu não quero trabalhar agora, eu quero só ouvir, eu quero só aprender, eu tenho minha família, eu tenho meu marido, eu tenho meu esposo, eu tenho minhas coisas. Ela não está dizendo que ela não vai na igreja, ela está falando que eu não quero fazer nada agora, eu não estou pronta, não estou preparada. Ela está certa, está sendo justa com ela mesma. Entendeu? Mas é por não se entender o que significa ser igreja, é que esses homens jogam na cabeça das pessoas responsabilidades que elas não pediram. É igual, eu me converti com 15 anos. Quer dizer, né, que eu conheci com 15 anos. Quando eu batizei, a gente jamais podia usar calça. Nunca. Brinco? Ainda mais doido? Jamais. Não, fantasia. Já tá com o pé já no... Eu falei, eu nunca podia. Cabelo curto, nem se pensava. Nem se pensava. E aí, muitos não iam na igreja por causa disso. Aí o próprio Deus, ele fala que o povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Aí antigamente, gente, a igreja antigamente não se compara com a igreja. Os tempos de agora, os tempos de antigamente não se comparam com os tempos de agora. E muitas vezes desvia da palavra, que antigamente podia, agora não pode. O mundo entrou dentro da igreja. As pessoas não conheceram a Cristo. Não conhecem a Cristo, estão lá. Desviam. Eu vou pisar na cabeça do meu. Vai pisar, miserável, escorrega e cai. De qualquer jeito, pisa. Não, mas Não é? Ou numa batalha espiritual sem saber. Você não tá brincando com qualquer um. Ele é poderoso, ele é. Deus é maior que ele, mas ele é poderoso. Ele vai na minha raça, não é que Deus tiver misericórdia de mim. E as pessoas por não se entender, né? Satanás tem poder limitado, mas tem. Se Então, ele pudesse, já tinha engolido nós tudo junto. Então, por não se entender que a igreja é um povo eleito em todos os tempos, né, em todas as épocas, então, por não se entender isso, o que acontece? Enche a pessoa de trabalho. Não estou falando que não tem que exercer o trabalho na igreja, cada um tem sua função. Nós somos um corpo, cada membro desse corpo tem uma função, né? Paulo vai falar sobre isso, sobre o membro, né? São todos um só, mas cada um tem uma função. Mas a questão é, enche a pessoa de tanta coisa que a pessoa, ela não, em vez dela ser igreja, ela se torna uma ativista. Ela trabalha e esquece de ser igreja. Em vez de ser livre, vem para ser livre. Vem para ser escravo, é prisioneiro, é perturbação. Às vezes fica até frustrado. Porque você não consegue fazer aquilo para Deus. Né? Você não consegue fazer. Tá fazendo porque você tá ali. Você vai ficar fazendo de qualquer jeito. De qualquer jeito. Se der, eu faço, se não der. Então é essa imposição, né? Já fica aquela, né? Vamos orar pela irmã. E Jesus disse. E quando Jesus. Às vezes precisa de um momento, né? Então quando Jesus disse, e conhecereis, e grava isso aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a questão não é libertar da droga, não é isso aí. É lógico, é consequência, mas não é isso. Ele está falando libertar, quando ele fala conhecer a verdade vos libertará, é te libertar de você mesmo. É libertar de mim mesmo. Porque se deixar por minha conta, minha filha, é ruim que eu estava aqui agora, hein? Estaria nada. Não estaria, nenhum de nós estaríamos aqui. Então o evangelho, eu falava para uma senhora, evangelho, minha senhora, evangelho ele veio para trazer liberdade para você ser livre, não para ser escrava. Porque a religião te escraviza. Ela escraviza o crente. Tá cheio de crente escravizado por aí. Sabe por quê? Por causa de religião. Por quê? Por causa de doutrina de homem. Tá cheio de gente. Tem gente fora, famílias e famílias fora da igreja, porque foram aprisionadas dentro da igreja. Sendo que o evangelho veio para libertar a pessoa. É como disse, o evangelho veio para libertar, então você não precisa falar. Então o que nós tratamos aqui, o que é ser igreja? Então eu sei o que eu preciso ser. Aqui a partir de hoje. E aqui nós vamos fechar aqui já. Então a partir de hoje aqui, você sabe quem é você e qual é o seu papel como igreja. Qual é o nosso papel? Nós devemos ser santos, nós somos um povo, nós devemos ser representantes de Cristo. Uma vez eu estava no mercado, Janaína, de bermuda, né? Chinelo. Bermuda e chinelo. Boné.
pastoreando igreja, mas eu fui no mercado, não é culto. Aí eu desci do carro, aí veio o senhor do meu lado. Ele falou assim pra mim, olhou pra minha cara assim, você é cristão, né? Eu fiquei assim. Falei, sou. Aí eu percebi que você é cristão. Eu tava de chinelo, bermuda e de boné. Foi a roupa? É isso, é o brilho. É o brilho. Sem forçar nada, né? Às vezes É o Espírito Santo, gente. Né? Ser igreja. Então, se vocês puderem, estiverem por aqui, eu vou estar falando sobre quem é você na igreja. E aí vai ajudar muito a Janaína até nessa questão que teve, né? Esse problema de ter que fazer trabalho, de ter que fazer isso e tal. E acaba criando aquele constrangimento de parece que você não faz parte da igreja, né? Se você não fizer nada, né? Parece que você não é igreja, né? Mas não é isso. Então, nós vamos estar falando quem é você na igreja, né? Vamos estudar sobre a nossa identidade na igreja. Quem somos nós na igreja, né? Qual é o nosso papel na igreja? Tá bom? Pai, nos ajude a sermos igreja. Sermos igreja no trabalho, sermos igreja na família, sermos igreja na escola, na faculdade. Sermos igreja para os nossos vizinhos. Sermos igreja, ó Pai, para os nossos familiares, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a cada dia através do Teu Santo Espírito, nos instruindo e nos guiando, Senhor. Ó Pai, essa humanidade precisa, Pai querido, de uma igreja sadia, de uma igreja madura, de uma igreja que ame, de uma igreja que se preocupa, de uma igreja que ame o Teu Evangelho, Pai. O Senhor disse, se nós amarmos ao Senhor, se nós obedecermos a Tua palavra, então nós seremos um povo santo, então nós seremos propriedade exclusiva Tua. Ó Deus eterno, então nós seremos um sacerdócio real, Pai. Mas se amarmos a Ti, Senhor, nos ajude nesta noite e leva o Teu povo em paz. Eu te louvo pela vida de cada um, depois de um dia de trabalho cansativo, de uma rotina cansativa. Eles guardaram um tempo para estarmos juntos estudando a Tua bendita palavra. Leva eles em paz agora. Nos abençoe esse momento de comunhão, nos abençoando com a Tua infinita graça. Restaura o que precisa ser restaurado nesta noite. Renova o que precisa ser renovado. Cura aqueles que precisam ser curados, Senhor. Atende as súplicas, as orações que precisam ser atendidas. Como o salmista disse, apressa-te em socorrer o pedido dos Teus filhos nesta noite, Pai. E que eles possam ter uma noite tranquila e abençoada de sono, Pai. É que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos.